Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, a mais um episódio de Origens com Gabi Maciel, Lígia Zottini e hoje Gustavo Nogueira. É uma honra de ter aqui, amigo do tempo. Muito feliz de estar aqui com vocês também. Que honra. Sim. É um tempo, é um viajante, é um leitor, é um apreciador, um experimentador. Você é minha referência de quando eu preciso expandir minha noção de tempo e todos que me acompanham aqui têm visto que eu tenho feito isso bastante, né, Gabi? Sim. Assim, o tempo vem me visitar bastante, né, desde que a gente se conversou da última vez, mais ou menos uns 2 anos. Uhum. Então, te recebo desse lugar muito honroso de ser um grande professor para mim. Muito obrigada. Seja Que lindo, bem-vindo. muito bom. Obrigado por estar aqui. Bom, começamos por onde a gente começa sempre, né? Sim. Que é Eu acho basicamente... Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do que foi esse convite para Origens, estar nesse lugar e principalmente para falar de um lugar que a gente ama muito falar, que eu Kelly trouxe aqui para falar sobre o tempo, né? E como você se reconhece, se vê, né? Nesse seu tempo, que esse espaço-tempo que a gente conseguiu abrir na sua passagem pelo Brasil tão curta e que a gente conseguiu sincronizar. Ele não está em São Paulo, ele está em alguma cápsula, exato. tempo e espaço aqui para a gente poder gravar junto e ele já vai Exato. de volta para uma Sim. outra jornada. Nos projetamos juntos para estar aqui nesse momento. Sim, com certeza. Uhum. Porque ele sempre falava nas nossas conversas sobre tempo, sempre trouxe você como uma referência. E eu sinto que essa sincronia desse espaço-tempo aqui do agora. E a gente queria te dar essa voz nesse momento. Muito bom, muito feliz de estar aqui. Honro muito esse convite, de estar presente aqui com vocês. No meu trabalho, eu sou um pesquisador de temporalidades. Eu estudo a relação das pessoas com o tempo em diferentes culturas, em diferentes perspectivas. Por ser de Belém do Pará, da região amazônica, e ter atravessado muitos contextos sociais diferentes, tanto no Brasil quanto fora, as lentes decoloniais são muito importantes no meu trabalho, então entender quais são as outras histórias sobre o tempo que a narrativa ocidental não nos contou. E quando eu falo sobre tempo, muitas pessoas perguntam, nossa, então você está interessado na história desse outro país, desse outro contexto cultural recente. E, geralmente, essa perspectiva temporal que nós temos interesse, ela está um pouco mais num capítulo anterior do que as pessoas geralmente consideram história. Sim, né? Então, até no lugar de temas de interesse, eu entendo que existem movimentos dessa história mais contemporânea, mas esse tempo que eu estou falando, ele é um tempo mais ancestral. Então, ele tem uma perspectiva de como que a gente pode criar pontes entre essas diferentes culturas e linguagens, desde uma perspectiva ancestral até as perspectivas contemporâneas, mas entendendo essa longa história, né? Esse longo prazo, essa longa contagem do tempo, para além dos pequenos ciclos que a gente está habituado a viver. E aí, como pesquisador de temporalidades, eu fui me conectando a outras perspectivas, entendendo que cada visão sobre o tempo, cada modo de experienciar a nossa relação com o tempo, é uma linguagem. Assim como quando você aprende a falar português, a gente se move culturalmente a partir dos símbolos e signos desse idioma. E quando você está aprendendo um outro idioma, você começa a perceber, por exemplo, no inglês, uma maneira mais técnica de falar algumas coisas, ou uma poesia maior em outros idiomas. Da mesma maneira, quando a gente se conecta com outras relações com o tempo, a gente também desenvolve um vocabulário interno, uma musculatura que a gente até então não conhecia, sobre como caminhar no tempo. E esse termo, né, temporalidade, não é só o tempo em si, o tempo da física, o tempo como elemento do contexto em que a gente vive, mas a temporalidade é a nossa relação com o tempo. Então, ela fala muito sobre humanidade, muito sobre a gente compreender como que a gente caminha no tempo a partir da maneira como individual e coletivamente a gente compreende o nascimento, como a gente compreende a morte, tudo que acontece entre estes dois fatos. Não só entre a vida e a morte, mas entre a morte e a vida. Os marcos temporais que todo mundo, depois que nasce, percebe que a certeza que eu tenho é que esse marco temporal, né, da passagem vai acontecer em algum momento. São os 2 grandes marcos temporais. Sim. E o que vai acontecer através dele vai muito desse lugar que você se permite. Eu não sei mais se a palavra se permite, Gust. O que você acha? Porque por muito tempo a gente acha, na primeira pessoa, eu achava que tinha que ser um movimento meu.
E aí, nessas conversas todas, uma conversa que a gente teve hoje de manhã, antes de chegar aqui no nosso momento, eu vejo que algo interno em mim destrava uma outra movimento de experiência com o tempo. Tem os movimentos externos, é uma dança, né? Tem os voluntariados que eu faço, né? É voluntário o movimento, mas que destrava toda uma série de sequências involuntárias. E eu não sei exatamente se é de dentro para fora ou se de fora para dentro quando a minha atualização de tempo acontece. Eu ouso dizer que é de dentro para fora. Existem 2 movimentos que são muito interessantes e que marcaram 2 capítulos diferentes da minha relação com o tempo e desse estudo. O primeiro, eu lembro do período em que as pessoas identificavam meu trabalho a partir do estudo do espírito do tempo. Né? Esse termo alemão que significa as ideias, as crenças que definem um período particular da história. O espírito do tempo é o Zeitgeist alemão. Né? Esse Zeitgeist, esse espírito, ele pode ser traduzido também como uma expressão, tudo que está na superfície, o que a gente está lendo como o que emergiu, o que se desenhou e o que até está mais sedimentado nessas bases, mas que é expressão. Muitos anos se passaram nesse estudo, até que algumas sincronicidades me levaram para um projeto sobre ancestralidade e legados culturais na Alemanha, e eu fui parar numa cidade que chama Jena, no sul da Alemanha, uma cidade de 100 mil habitantes, em que esse projeto era baseado. Cheguei na Universidade de Jena, onde o projeto ia acontecer, e disse, bom, a vida me trouxe para cá o que tem nessa cidade, por que estou aqui? Sentindo que eu estava num lugar que tinha uma determinada antena, né, de energias e de aprendizados, e eu, aberto, com presença, fui tentar entender que significados, né, tinham eu estar nesse contexto. O George Hegel, que é o filósofo alemão, sociólogo alemão que cunhou o termo Zeitgeist, ele escreveu sobre isso nessa cidade. Maravilhoso. Né? A vida vai acontecendo em ciclos e em espirais que me levou para lá sem saber disso. Não foi uma escolha consciente, né? Vou atrás do... E lá eu descobri este outro capítulo desse aprendizado que eu não conhecia até então, chamado Zeitgeber. Se o Zeitgeist é esse termo sobre o espírito do tempo, a expressão, as ideias que representam esse tempo, um Zeitgeber, o Geber é um termo do alemão que parece com o giver no inglês, né? É o que doa o tempo. Qual é o elemento central dessa cultura que molda toda a relação ao redor? Zeitgeber e Zeitgiver são, então, essência e expressão nesse sentido. Então, tem um elemento interno que nos move que faz com que todas essas expressões na superfície individual ou coletiva se manifestem. Maravilhoso. E eu estou usando os termos no alemão, mas quando eu me conectei aqui com as perspectivas, por exemplo, de como José Argüelles, enquanto mexicano-americano, foi estudar a perspectiva dos Kins, da perspectiva do tempo a partir do Tzolk'in, dentro da cultura maia, no México e na Guatemala, ele compreendeu que os comportamentos na sociedade são um espírito do tempo, mas que quando as pessoas escolhem um diferente Zeitgeber para se organizar ao redor, nesse caso, não só uma ferramenta, né? O Tzolk'in, por exemplo, como uma ferramenta que cria essa expressão, em oposição, por exemplo, ao nosso calendário gregoriano, que é um elemento organizador, ele é um Zeitgeber nesse sentido. A gente acorda aqui e pensa, nossa, eu tenho segunda-feira, tem ideias sobre segunda-feira que a gente tem na cabeça, né? E essa organização em semanas, nos meses, no calendário gregoriano, ele é um Zeitgeber nesse sentido, assim como o Tzolk'in, ou o calendário lunar, o sincronário, ou outras perspectivas são outros tipos de Zeitgeber. Os maias, eles tinham essa perspectiva de que o centro da galáxia é o Zeitgeber que a gente deveria estar conectado. Né? Inclusive, o nome que este estudo, né, a partir dessa perspectiva ancestral, mas com uma atualização contemporânea nos estudos do José Argüelles sobre o tempo, ele chegou nesse termo, usado dentro da cultura maia, que dava nome a esse centro da galáxia. O nome, essa palavra dentro do idioma local, é Hunabku. E esse termo significa o doador da medida e do movimento. Que significa exatamente o que o George Hegel, lá na Alemanha, chamou de Zeitgeber. Então, a gente percebe como, seja pela cultura ancestral,
na perspectiva decolonial, ou num estudo que foi para a Alemanha, que é um contexto muito das narrativas tradicionais vindas desse contexto europeu, existem cruzamentos. Então, nesse meu ciclo de estudo, eu percebi que, ao buscar outros caminhos, eu também comecei a construir pontes entre Ocidente e não Ocidente, entre ancestral e contemporâneo. E existem tecnologias que vão estar dialogando, existem linguagens que vão estar dialogando nesse contexto, né? Então, te respondendo, essa essência e expressão são dois lados dessa nossa relação com o tempo que são necessários. Não, e eu acho que a gente já pode entrar, porque você deu aí uma pincelada, né? Nem todo mundo que nos escuta sabe, ou se sabe, pouco entende. O que é, de fato, essa lei natural do tempo, segundo todo esse olhar, segundo todo esse Geber que você acabou de trazer. E a gente está gravando aqui 4, 5 dias depois do grande dia fora do tempo. Não poderia perder a oportunidade de você nos dar um pouco da sua visão e luz sobre esse tema. Aí pra gente. Muito bom. Eu sempre começo falando sobre a nossa relação com o tempo, né? Convidando as pessoas a questionar como que é essa relação com o tempo, né? Então, convido quem está nos assistindo e ouvindo a se fazer essa pergunta: como que está a tua relação com o tempo? Essa pergunta começou a mover o meu trabalho e é o que me inspira até hoje, porque a gente encontra ferramentas, modos de pensar, modos de viver, mas eles precisam servir de alguma maneira a que caminhada é essa que você está escolhendo refletir sobre. A partir dessa pergunta, eu entendi e me conectei a essas diferentes perspectivas que nos mostram que esse espírito do tempo, essas ideias que definem o tempo que a gente vive, nos colocaram num modo de pensar e de viver que é muito linear, acelerado e que entende futuro como algo que está à frente, né? Um próximo passo que a gente precisa alcançar. Mas essa é só uma perspectiva, é só um ponto de vista, uma linguagem, um jeito de encarar essa relação com o nosso tempo. Sim. Em muitos dos momentos, de fato, a vida dentro do sistema atual, o capitalismo neoliberal, em sua fase tecnológica atual, com todos os movimentos emergentes que exponencializam e aceleram a nossa relação com o tempo, fazem com que você olhe mesmo uma fração, um fragmentozinho do que a gente dá conta de viver. Então, muita gente está vivendo uma iteração, uma repetição desse ciclo do dia, sem pensar que esse dia que eu vivo todo dia faz parte de um ciclo maior do mês, do ano, de uma vida, e que essa vida se compõe também junto a várias outras vidas que nos trouxeram até aqui. Sim. Esse grande ciclo do tempo, né? Quando a gente pensa nesse grande ciclo do tempo e olha para outras culturas, como as culturas africanas que compõem a nossa relação cultural do Brasil, como fruto desse encontro e de culturas que não escolheram vir para essa região, mas que acharam maneiras de se atualizar e de existir no presente apesar disso. As culturas indígenas que têm uma relação com o tempo muito forte, desse tempo em que o tempo e a natureza não estão dissociados de si. O tempo não tem um Zeitgeber, né? um marcador temporal fora da natureza, Maravilhoso, como o calendário, mas ele é a natureza e nós somos parte desse ciclo da natureza. Então, quando eu comecei a me conectar com essas outras perspectivas, eu disse, nossa, elas são tão diferentes do que o que a gente pratica, do que o que a gente fala, do que o que a gente está vivendo. E este conceito de temporalidades, ele fala sobre modos de viver, modos de existência. Quais são as escolhas que eu faço dentro desse tempo de vida que eu tenho, influenciadas por mim ou impactadas por esse cenário social, coletivo que escolheu por mim, que me faz priorizar ou não priorizar alguns pontos importantes na vida, a partir do que a gente está lendo, como cultura, como tempo. Dentro dessas perspectivas, então, eu disse, quero mergulhar em compreender que outras linguagens existem sobre o tempo e que outros modos de viver, modos de existência, a gente pode mapear e criar pontes para que outras pessoas entendam que a gente não precisa viver só nessa repetição, essa iteração de um ciclo que é tão pequeno que faz a gente esquecer que a vida é maior do que esse dia, né? Porque, na verdade, quando a gente... Às vezes que eu tive a oportunidade de estudar com você um pouco, você leu para mim toda a minha jornada, né? Dentro
dentro do Tzolk'in. E o que foi logo quando eu comecei a tatear essa coisa do tempo. E eu tinha essa sensação de que alguma coisa no gregoriano, seja pelo óbvio que a gente... cara, nem os meses batem com os números, nem o... Cara, um é 30, outro é 38, é 28, aí de repente é 29 a cada 4 anos. Não tem muita lógica essa forma que foi feita. E acho que quando vem essas respostas via Tzolk'in, que o tempo é arte. Para mim, tá no meu livro. Você vai ver que uma das páginas tá lá. Futuros tem a ver com o tempo é arte. Qual a sua arte? Sim. Qual a manifestação mais inédita, e medicinal, e curativa, e bonita, e expressiva de você? Esse é o grande movimento de todas as ondas da relação com o tempo. Sim. É você saber qual que é, de fato, a sua arte. Nessas espirais que você pode manifestar. E é muito desafiador mesmo viver só num calendário gregoriano, onde... Muitos percebem que é um sequestro mesmo, né? Desse tempo. Vira um tempo mecânico, um tempo fabril, um tempo repetido, um tempo... Que se você não tem nada desse gubber interno, desse lugar, né? Desse doador interno que te ajude a falar, meu Deus, alguma coisa está muito errada com o que está acontecendo aqui, fica difícil, né? Sim. Ainda num contexto muito próximo, né, do presente, esse doador do tempo, esse organizador do tempo... Nas sociedades contemporâneas, ocidentais, que têm o entendimento do tempo como linear, esse marcador é de que o tempo é dinheiro. Exato. Em oposição a essa perspectiva do tempo arte, ou do tempo natural a partir dos ciclos, quantos de nós já se viram em algum momento em que você tinha tempo livre, um tempo de qualidade para você, mas que se sentindo pressionado, se sentindo pressionada por um contexto externo, daquele tempo não está sendo vendido para um projeto, ou dentro de uma empresa, ou conectado a um crachá que você se valoriza naquele tempo, naquele momento. Esse tempo, que é justamente o que todo mundo gostaria de ter, e que está todo mundo correndo, dizendo que está atrasado, está correria, nossa, está muita loucura, muita correria. Essas pessoas que gostariam de ter esse tempo de qualidade, como esse tempo que você tem não está associado a fazer dinheiro, parece que esse tempo não tem valor, dentro deste organizador. E essa perspectiva convida as pessoas a buscar maneiras de se conectar de novo e aprender que quando você mergulha, né, nesse tempo arte, nessa compreensão de que esse tempo, quando você está em presença, quando você aprende a ler esse significado do que o fluxo do presente está te convidando a fazer, você consegue navegar por esse tempo arte encontrando o que é o teu convite para esse tempo, né? O que inclusive num lugar de dar um salto e encontrar talvez um aprendizado que é o teu serviço para o mundo com muito mais qualidade do que se você estivesse vendendo o teu tempo daquela outra maneira no tempo linear. Porque, na verdade, você vai forçando a coisa a acontecer, porque tem uma lógica, né? Tem um trimestre que você tem que entregar o resultado, você tem um ano, você tem... e você não consegue perceber todas as outras movimentações de realidade ao redor. Eu consigo viver hoje por uma ciclicidade baseado, acho que em 2 grandes givers meus, né? Givers, esses doadores internos. Um é a minha ciclicidade no meu período menstrual, né? O meu sangue, meu ciclo lunar. E eu faço todo esse movimento já com bastante consciência, principalmente nos últimos 3 anos. E tem esse lugar interno que eu vou colocar nessas consciências. Que a gente está falando em origens, né? Então, esses espíritos, não só do tempo, mas esses seres, essas consciências, essas entidades, essas identidades que podem ser minhas em outras multidimensões, em outras linhas do tempo, que podem ser outros seres, né? Que a gente conversa bastante, você sempre me abre uma outra perspectiva. E eu sinto eles no meu corpo. E aí, todo esse movimento junto de um corpo físico que menstrua e de um corpo que é capaz de capturar essas consciências, eu tomo decisões. Não é simples você fazer essa jornada, né? Assim, é uma desconstrução muito grande para mim. Quando eu saio em 2018, mesmo oficialmente do mundo corporativo, eu fiquei 2 anos em detox, que não era simples. Eu ainda era muito auto-identificada com aquilo que me colocaram na sociedade, né? A profissão, as conquistas, o sucesso. Para hoje eu chegar e falar, cara, o meu maior medidor de sucesso é ter tempo. E não é ter tempo para fazer ou para não fazer. É ser tempo. É sobre ser.
Eu sempre comento que eu entendo que existe um recorte de privilégio, de acesso Com dentro desse certeza. contexto para conseguir navegar estas perspectivas que a gente está comentando, ou mesmo questionar essas perspectivas que a gente está comentando. Mas dentro delas, eu entendo também escolhas em que, dentro deste recorte, existem pessoas que, tendo este organizador do tempo, dinheiro, escolheram não ter tempo em prol de, por exemplo, produzir mais dinheiro, mais recurso, mais capital, estar em um outro contexto nesse sentido. Algo que eu escuto muito em iniciativas de trabalho que eu estou realizando pelo mundo, as pessoas sempre comentam, nossa, eu me inspiro muito que tu parece ter uma liberdade muito grande de estar em lugares diferentes e tem um peso dessas escolhas e responsabilidades, mas que, de fato, eu priorizei ser rico de tempo, ser dono do meu tempo, nesse sentido não de controlá-lo, mas de conseguir manter essa independência ou interdependência de poder escolher o que fazer com o meu tempo. De poder dizer, eu não vendo o meu tempo. Eu não vendo esforço em horas do que farei com o meu tempo. E para muita gente é difícil, porque quantas horas você vai estar envolvido nisso? Não importa, não é sobre eu fazer isso em 3 horas ou em 3 meses, é sobre essa caminhada que eu fiz até aqui, sobre a jornada do que eu aprendi até aqui, que eu vou imprimir nesse trabalho em que a gente está junto, ou com presença, enfim, construindo algo juntos. Nesse sentido, é muito difícil para muita gente entender essa transição, porque a gente está habituado a a reconhecer, valorizar movimentos pelo esforço. Não, você vai estar lá em X horas, em muitos dias, e não pela tua jornada. Só que os aprendizados que eu tive com o tempo, essa perspectiva ancestral, tanto do tempo, pela perspectiva afrocentrada, pela perspectiva indígena originária do Brasil, vindo da região amazônica, aprendendo em pontes entre diferentes lugares por aqui, conectado ao que ele comentou, de que essa relação com o tempo, ela está fisicamente incorporada, né, na gente. Então, sentimentos, memórias estão aqui com a gente. Inclusive, esses aprendizados e oportunidades e desafios que vêm dos que vieram antes de nós. A gente pode pensar nisso espiritualmente, mas fisicamente somos feitos do DNA e da matéria dos que vieram antes de nós. Sem dúvida. Né? Eu tenho esse DNA que é encontro da minha mãe com meu pai, que eles tiveram, por sua vez, esses encontros dos meus avós e todas as gerações anteriores. Só que eu tenho pedacinhos de todos estes anteriores compondo meu corpo nesse momento. Então, essa navegação que ele comentou de como eu escuto estes seres que estão comigo e que são em mim, estão acontecendo no nosso corpo agora. Ai, que lindo. E isso é muito importante, né? E da mesma maneira, aqui no Brasil, por exemplo, a Leda Maria Martins é uma professora de Minas, que ela foi a referência da última Bienal de São Paulo, né? Com toda a curadoria que falava sobre as coreografias do impossível, porque a Leda é referência nessa perspectiva do tempo espiralar. Então, a visão, né, que em alternativa ao tempo linear é essa conexão com o tempo enquanto espiral. São ciclos que se repetem, mas sempre que a gente se vê de novo no mesmo ponto, eu já estou numa oitava acima desse ciclo, porque eu aprendi. E qual é a diferença de se movimentar no tempo linear ou no tempo espiral? No linear, você pensa que você tem uma carreira ou você tem um passo que eu tenho que esquecer de tudo que está acontecendo, focar aqui numa direção e me mover só nela. No tempo cíclico espiral, eu entendo que tudo tem seu tempo e que eu sou feito de partes que todas precisam de atenção. Então, eu não vou me mover numa direção, eu vou caminhar olhando para cada uma delas e dar essa volta que às vezes parece que eu estou indo distante do meu assunto original. E a gente até pensa assim, gente, eu estou abandonando aquilo que eu fazia. Não, aquilo faz parte da sua história. Em algum momento vocês se reencontram e enlaçam e encontram essa conexão. Mas quando você se vê lá de novo, você diz, nossa, essa caminhada por outros temas, encontrando outras pessoas, me conectando com outras perspectivas, me trouxe um outro olhar para aquilo que eu já fazia, e eu cresci. Eu ganhei uma camada extra.
esse aprendizado, ele está impresso na gente, assim como tem gente que está olhando no tempo e dinheiro a lógica do como gerar mais recurso a partir do recurso que você tem, aqui a gente está falando de como que eu gero mais aprendizado, história, dentro desse tempo que eu tenho, e esse tempo ele está sendo impresso nessa minha jornada. E se eu entendo que os meus antepassados, eles também deram passos nessa direção, aí a gente começa a entender o conceito de ancestralidade. A ancestralidade, ela é essa herança que não chega só por capital, que é o que a gente pensa dentro de um sistema que é muito material, mas ela é o passo da caminhada de todos os meus ancestrais que andaram no sol para que talvez eu estivesse aqui na sombra tendo essa conversa de uma maneira muito mais tranquila, que deram passos que tiveram muito mais esforço para que hoje eu possa estar compartilhando essa jornada de um lugar com muito mais aprendizados, que não são só meus, são aprendizados dessas pessoas que vieram antes. Posso pegar? Aham. Amiga, por favor, Sim. tá? Não, sim. É que o juntos. Gust, eu tô aproveitando pra... Faz 2 anos que eu não o vejo fisicamente. E assim, eu tô aproveitando pra atualizar aqui tudo que eu tenho de perguntas. Se Vão você longos. deixar, eu vou ocupar o tempo inteiro. Não, mas só vá porque, assim, enfim... Tá bom, depois eu- sustente o tempo no sustente campo, vai. exato. E aí depois eu conto. Aham. A sensação que eu tenho, e foi uma conversa que a gente teve agora aqui também de manhã, algo mudou muito nos últimos 10 anos. No tempo linear mesmo. Sim. Eu lembro que eu morava nos Estados Unidos, eu assistia o mainstream, eu sentia falta de coisas, eu acreditava em seres. E assim, eu já tinha uma jornada de espiritualidade, sempre teve, fez parte da minha história. Mas ainda assim, era um mundo muito auto-identificado com esse externo mediano mainstream. Como pesquisador, a gente vai conversando com as pessoas, e algo mesmo aconteceu entre 2012 para cá, que chacoalhou, e entre 14 e 15, que está dando essa década agora, as pessoas... Amigo, o salto, quando a gente pega ancestralidade, eu não preciso comparar eu com ninguém de outra linhagem, só com a minha. Sim, sim, A exatamente. minha própria, eu, Lígia. A sua órbita, o seu E se eu pegar marcador. a minha família mais próxima, assim, pegar minha avó, meus avós, bisavós, até onde eu tenho a possibilidade de entender, é um salto improvável em uma única geração, baseado em 10 anos só. Sim. O que aconteceu? Sim. Dentro dessa perspectiva do longo tempo, da longa contagem, a gente tem muitos povos que se entendem como guardiões dessa compreensão do tempo. No Brasil, por exemplo, os Runicuim são um povo que tem eles são guardiões desse tempo espiral, assim como, né, eu honrei o trabalho da Leda, que traz a perspectiva africana nesse movimento do corpo na espiral do cosmos, né? Mas são diferentes narrativas culturais, de diferentes cosmovisões, diferentes compreensões de como eu me coloco no cosmos e como que o cosmos está presente dentro de mim, né? Que falam da mesma coisa. Falam de uma compreensão de que a gente vem de longe, todos nós, e que essa história já viveu muitos ciclos. E nestes ciclos, é um ciclo muito recente que a cultura entende como o mais longo, o mais antigo. É um ciclo só dos últimos 5, 10, 15 mil anos atrás. É um ciclo muito curto e que, ao mesmo tempo, né, dentro da lógica do que a gente conta a partir do calendário gregoriano e a partir da lógica do 2024, é mais curto. A lógica do capitalismo que olha para os últimos 100, 200, 300 Nossa, nada. anos. 300 anos, é nada. E aí a gente, olhando para a internet, para o contexto de tecnologia que são, né, os últimos 20, 30 anos, então a gente foi encurtando a visão e a nossa relação com o tempo. Enquanto que eu acredito que esse aprendizado é sobre ganhar espaço ou criar espaço no tempo. Espaço interno, no nosso corpo, no nosso dia, nas nossas decisões, mas sobre compreender como que a gente encaixa ou se molda, se dá espaço para que a gente perceba esse longo ciclo que está girando há muito tempo. Qual foi a grande mudança, né? Pela perspectiva dos maias, dentro desse ciclo, porque você mencionou o 2012,
eles mapeavam grandes ciclos. Eles não tinham a tecnologia do telescópio, do computador, do silício, mas eles tinham outras ferramentas a partir dessas cosmovisões. Tem, inclusive, um pesquisador chinês que ele fala que toda cosmovisão gera uma cosmotécnica. Maravilhoso. Que são as suas tecnologias, que a tecnologia, a cosmovisão ocidental não poderia gerar a tecnologia destes outros povos. Maravilhoso. É necessária a cosmovisão e cosmopercepção que entende o mundo e o cosmos de uma outra maneira para que outras tecnologias se desenvolvam. Ele é chinês. E dentro dessa perspectiva da cosmovisão maia, eles mapeavam esses grandes ciclos por volta de 5.200 anos. Eram ciclos, a lógica de ano deles, né, com os Tum, não era exatamente a nossa lógica do ano da estrutura do gregoriano, então no nosso daria um ciclo de mais ou menos 5.125 anos. Mas nesse ciclo, eles mapeavam grandes giros que o último, ou o que estávamos vivendo, que eles estavam vivendo ao mapear, tinha começado ali em 3.113, no período... 3.113 a.C., no período das pirâmides, dos grandes impérios egípcios, enfim, e que eles olhavam que esse ciclo de 5.125 acabaria, então, em 2012. Numa perspectiva do tempo espiral, no tempo linear, a gente chega no final e cai na borda, né? Não tem mais nada depois. Apocalipse, Armageddon. Então, a gente viu todas as narrativas de Apocalipse associadas a essa ideia. Sim. Foi o Ocidente comprando essa perspectiva, porque a cosmovisão não conseguia entender a cosmotécnica que falava dos ciclos. Mas quando a gente entende que 2012 foi um grande final de um ciclo que começou 3.113 a.C., de fato, a gente entrou num outro capítulo que não tem a ver só com ali... Nossa, o que mudou nesses últimos 10 anos? Não. O que a gente entrou de um ciclo de mais de 5.000 anos que se concluiu. Alguns povos da América do Norte, povos indígenas da América do Norte, chamavam esse grande ciclo que eu estou comentando de um sol. Era o nome do ciclo. E o calendário azteca, por exemplo, é uma bússola de navegação que diz que cada quadrante é um sol. Então, eles mapeavam 4 ciclos desses para trás, pelo menos. E que a carinha que tem no centro do calendário azteca representava o imperador que estava gerindo no quinto sol, na era do quinto sol. Existe um documentário bem interessante que fala sobre a chegada, então, desse ciclo que estamos, chamado O Sexto Sol. Aonde a gente acha isso? Ele está disponível no YouTube. Tá. Gratuitamente aberto. O Sexto Sol, The Sixth Sun. E ele tem legendado em português. E é muito interessante que é um encontro de diferentes etnias indígenas da América Central, da América do Norte, que foram celebrar, então, a chegada desse sexto sol. Então, a gente percebe como, independente da cultura que a gente tem como Zeitgeber, como nestes lugares, fora da narrativa curta e acelerada, existe uma compreensão muito grande de que, de fato, mudamos um grande ciclo. Maravilhoso. Nossa, E aí? gente do céu. E aí, Gabi, deixa eu voltar para a Terra. Não, deixa eu dar a borda aqui no espaço para lá, para eu conseguir aterrar, né? Eu falo, assim, que tem episódios, né? Que eu vejo o que a gente estava falando antes, né? Que eu vejo as telas do multiverso se abrindo e se entrelaçando dentro da sua fala. E muito do que você traz sobre essa costura dos seus estudos, né, do tempo, eu consegui correlacionar com o universo dos cristais. Porque os cristais nada mais são... E foi as piras de Gabi aqui agora. Nada mais é do que o cristal está dando borda nesse espaço para mensurar esse tempo. Que lindo. Porque os cristais, eles podem se formar... É um cristalizador de tempo, exato, isso que quer dizer? Exato, é um cristalizador de tempo, porque ele tem um registro, ele pode se formar em milhares, ou em milhões de anos, ou em bilhões de anos. Sim. E eles registram por frequência, por conexões entre terra e céu e terra, e entendendo que por onde isso começa, it doesn't matter, não faz, né? Não importa. E que as grandes civilizações, nesses estudos,
onde era a base de muitas das tecnologias deles, era uma ferramenta de conexão, era uma ferramenta de estudo dos registros do tempo. E quando a gente vai falar sobre a parte mais técnica desses estudos, que é a geologia, que a gente começa a estudar os marcadores do tempo da Terra, e colocar essa lupa, os povos originários faziam isso por um outro caminho de conexão. E aí, para mim, assim, se eu pudesse sintetizar da sua fala, e foi um tapa na minha cara, né? Porque quando a gente começa a estudar sobre os mais diversos caminhos da compreensão do tempo, mesmo o próprio gregoriano, eu vou falar aqui na primeira pessoa, eu estou num processo de reintegração desses fragmentos, onde eu não estou aqui para dizer o que é melhor ou o que é pior. Sim. Se eu nasci numa base referencial gregoriana, eu não posso negar o calendário gregoriano, entende? E aí, nesse grande compilado, e no compilado das suas falas, eu vi os cristais interconectando isso. Eu vi os cristais nessa dança dos registros do tempo pelo espaço físico dele, né? E os povos faziam isso. Então, assim, até fazendo gancho, e Gabi, se quiser já colocar a nossa geometria para deixar aqui de pano de fundo na nossa fala, o que você me trouxe foi uma reconexão. E, para mim, esse movimento da nossa dança de compreensão é uma reconexão desses fragmentos, independentemente de qual é a sua régua. Qual é a sua régua de tempo do que a gente está falando? Seja ela gregoriana, seja ela maia, seja ela asteca, seja ela africana. E entendendo que no mundo da tecnologia a gente compreende, através do estudo da geometria do DNA, que temos todos esses fragmentos dentro de nós, é por uma questão de ressonância. Com qual ponto desse campo cósmico que é o nosso DNA, e que os cristais permeiam tudo isso, e a sua fala dessa costura das pontes que você realiza, você está abrindo campo de espaços de possibilidade de conexões. Através da sua expertise, né? Da sua autenticidade perante aquilo que você se conecta. Então, e eu digo, e trazendo para minha medicina, e eu construí a sua geometria no escuro da luz, assim, sabe? Porque eu não te conhecia nesse espaço-tempo do agora, do presente, do que a gente está falando aqui. Mas a base da sua estrutura cristalina, que é, para quem, né, quando vocês assistirem esse episódio e puderem ver, não só no YouTube, mas nas nossas mídias, a arte em si. Coloca pra gente, Gabi, só para o pessoal ir vendo também. Pra gente colocar aqui a nossa... essa nossa contextualização, né, do espaço-tempo dos cristais, é a crisocola e a malaquita. E no centro da sua geometria, que é essa esfera, é o que eles chamam da turquesa peruana, que é a crisocola, né? Enfim, na parte de composição química. E é uma dança. E a malaquita vem da África, essas malaquitas que estão aqui, mas a gente já encontra malaquitas nas Américas. Mas é uma dança, eu vi na sua fala a dança cósmica entre malaquita e crisocola, entre a essência do feminino, que é a base, que é a crisocola, para essas camadas desse masculino, mas é um masculino launiliar. É um masculino que traz esse movimento, que é o que eu sinto. Eu vejo você uma grande malaquita, tá? Que é essa força, porque a malaquita africana, que é a que eu me conecto mais hoje em dia, ela traz uma força dessa ancestralidade. Ela traz uma força da consciência desse masculino na integração com o feminino por bordas de espaço e de tempo. Então, assim, para mim, se eu pudesse resumir todo esse encontro aqui, e eu falo que eu honro muito ali, porque ali ela faz essas pontes entre esses grandes universos. E eu sinto que você vai ser uma grande ponte dentro de Origens, e já está sendo, né? Entendendo que a gente já está conectando esses multiversos e a própria
Carlinha aqui, que está aqui nos assistindo e que falará em breve também, a gente veio abrir novos universos de visão, entendendo que é um grande movimento de reintegração. Sim. Não existe o certo ou errado, não existe o melhor ou pior. Eu sinto que a gente honrar e reconhecer esse campo infinito de mensurações faz com que a gente se reconheça nesses fragmentos. E a malaquita e a crisocola nesse campo, e engraçado, eu nunca tinha me conectado nessa perspectiva de espaço-tempo, tá? Com elas. Porque elas, um trabalho mais raso da geometria cristalina, elas vão fazer as pessoas se reconectarem com essa essência do feminino e a essência do masculino. Mas aqui, nesse encontro, ela traz justamente a forma da gente se reconectar com o tempo, no espaço cristalino. Então, o cristal, ele vem desse lugar que foi um grande download. Por isso que eu fiquei assim, tipo assim... Agora eu entendi tudo. Agora eu entendi, porque o cristal é um grande portal de borda do espaço nos registros do tempo. Não, maravilhoso. E que, na realidade, é o que eu falo que é o tempo do não tempo, porque a gente não consegue, muitas vezes, mensurar cientificamente a datação dele, de formação, mas a gente consegue sentir, e que era o que eu acredito que os originários faziam, eles acessavam a consciência em si. Sim. E a consciência em si traz essa dimensão para a gente, essa borda para a gente. Então, para mim, a sua geometria, ela deu essa borda dessa dança cósmica, sabe? Entre o espaço e o tempo. Sim. Então, assim... Quero agradecer, né, pela geometria. Eu me identifico muito com esta... Primeiro, com todas as variações deste turquesa e do que ele compõe nesse lugar aqui. Sim. Queria comentar que este estudo sobre o tempo, né, agora de nossa geometria aqui, este turquesa faz parte, de fato, eu me sinto muito conectado. Ia comentar que parte deste estudo sobre o longo tempo, que aqui a gente está falando por uma perspectiva cultural, quem marcam na ciência ocidental as grandes mudanças do tempo são os geólogos. Exato. Então, quando a gente fala, né, quem já ouviu falar que estamos em uma grande era em que a humanidade gerou mudanças no campo do planeta, chamada antropoceno, esse marco, quem dita que estamos nessa era são os geólogos que estudam algo chamado tempo profundo, ou deep time, né, que seria esse... E profundo fisicamente mesmo, de olhar para camadas, porque quando a gente tem aqui, né, o sedimento na superfície do planeta e tudo que veio antes, a gente consegue, como que numa fatia de bolo, ver todas as camadas de recheio e massa que estão por ali. Então, esse deep time é uma maneira da gente ter essa compreensão. Dentro da perspectiva... do Tolkien e da linguagem que esse universo traz, existe um aprendizado que fala sobre... Existe um tom ou uma qualidade dos Kins que chama cristal, e que fala sobre momentos da vida que são justamente sobre estruturar, organizar o que você viveu para compartilhar com o universo, para compartilhar e tornar disponível, né, para que o universo possa usar esse conhecimento. E esses nomes, para algumas pessoas, eu não sei se na terceira temporada a gente ainda tem alguém sendo cético e cínico. Porque acontece, né? Tivemos os nossos momentos de olhar para alguns assuntos e pensar... Nossa, mas se você está chegando nesse episódio, está nesse lugar, tá tudo bem. Eu lembro da primeira vez que eu estudei e cheguei nesse aprendizado, de que existe uma matemática do que significa organizar átomos numa estrutura cristalina. Eles são a organização mais equidistante e perfeita, né? Um grid em que todos os átomos estão organizados da melhor maneira possível. E é por isso que ele cristaliza, né? Que ele está nessa forma. A gente esquece que dentro do celular que a gente usa, do computador que a gente tem, existem cristais de metais, como o silício, que é algo muito importante nas tecnologias de hoje. Só que a gente não olha que esses cristais, muito similares aos que a gente guarda informação na memória do computador hoje, eram usados por esses povos antigos também para armazenar informação e para
programá-los. E então, a gente começa a perceber que existem pontes entre esse ancestral e contemporâneo que muitas das barreiras do conhecimento atual e desse olhar curto fizeram a gente questionar como que essa pessoa olhando um cristal vai estar botando uma informação ou lendo uma informação. É o que a gente faz com as outras tecnologias. Com certeza. E a partir do deep time, né, do tempo profundo, desse entendimento dos cristais, tem um aprendizado que para mim tem sido muito importante hoje, que é sobre... Por que a gente está falando de tudo isso, né? É sobre essa importância de rememorar. E essa palavra, para mim, tem vindo com uma força muito grande, porque ela carrega muitas camadas. No rememorar, a gente tem o orar, que é quando a gente está entendendo a importância de vocalizar, verbalizar as nossas intenções, o que a gente quer construir como importante para um momento do mundo. O memorar é quando a gente começa a entender a importância da gente registrar em memória, em gravar essas informações, como vocês estão fazendo aqui, guardando essa voz e imagem no tempo para que esses aprendizados estejam disponíveis, não só para quem está ouvindo o episódio que sai na semana, no mês, mas que este registro fique disponível daqui para frente. E o rememorar é sobre achar maneiras de celebrar a repetição dessa memória. Maravilhoso. Né? É sobre como juntos a gente escolhe falar novamente e novamente. E manter, que são os guardiões desses tempos profundos que a gente estava falando. Porque as pessoas né? estão em diversas jornadas temporais. E elas são individuais e elas são em casos de bilhões, né? Então... Poxa, uma honra. Eu chego a acreditar que as novas tradições orais dos tempos que estamos vivendo chama-se podcasts. De alguma forma a gente vai acessar isso lá e de novo. O meu primeiro projeto em tecnologia, ainda sem entender que ele estava conectado a esse estudo do tempo, ele foi sobre podcasts e falava sobre como as vozes da revolução estão acontecendo nos podcasts. É isso. Nossa. É isso. Maravilhoso. Acho que não conseguimos cobrir metade da história, mas vamos fazer o final aqui. Tem um aprendizado que eu acho que, nesse tempo não linear, a pergunta do início pode ser uma pergunta interessante sobre essa questão de origens, né? Num tempo não linear, para mim, tem sido muito importante entender que... origem é uma palavra que, para mim, chega junto sempre de um termo que o espelha, que são horizontes. E, para mim, origens e horizontes caminham juntos nesse lugar de que eu preciso me conectar com de onde eu vim, como que esses marcadores, né, são pontos centrais que doam toda essa jornada que eu orbito ao redor. Mas eu também quero entender, a partir da minha seta do tempo, cada um tem uma diferente, né? Eu brinco, eu tô da Europa, mas a minha seta do tempo vem da Amazônia. O que eu falo nestes outros lugares vem de onde a minha seta do tempo, de onde ela vem para onde ela aponta. E a partir desses aprendizados, é importante a gente também continuar se entendendo como agentes de mudança que estão nesse momento presente moldando os próximos passos, né? Existe um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que ele diz que os verdadeiramente contemporâneos, eles não estão vivendo à luz do presente o que, na verdade, são ecos do passado. Eles estão no presente, vivendo no escuro, se conectando com uma luz que ainda não chegou, mas que já foi emitida. E que essa perspectiva, né, de que lá na frente as pessoas vão estar vivendo essas ideias que já foram emitidas, mas que lá na frente já serão ecos do que a gente está gravando aqui. Assim como a sociedade do presente vive dessa maneira. Então, que a gente se entenda como agentes de mudança e que olhe também para os horizontes que a gente quer gravar no tempo. E, para mim, essas palavras são muito poderosas, porque origem e horizonte não são termos sobre passado e futuro. Na minha jornada no tempo individual, que faz parte de um cenário coletivo, mas que não é linear, eu ainda posso aprender e encontrar aprendizados sobre as minhas origens no futuro. Ai, que maravilha! E eu posso resgatar aprendizados que vão compor a minha direção de horizonte vindo de algo que eu já vivi que está no meu passado. Então, até a ideia de que origem e horizonte apontam, minha origem está lá atrás,
é a própria imagem do Taurus, né? Da gente entender Estamos com ele aí. como... Eu tava aqui, tipo assim, isso é um Traz, Taurus. traz, Eu falo a assim, imagem isso é do um Taurus, é, que é o origem e horizonte, passado e futuro, depende do lugar, do ponto de navegação que eu me entendo no momento. Mas que a partir do presente, que é o ponto central, que é o Zeitgeber, eu posso acessar qualquer um deles. Hoje eu tenho convidado as pessoas com quem eu tenho trabalhado, tanto num contexto individual, quanto em projetos para organizações, a juntar esses aprendizados no presente. O ancestral que a gente resgata existe atualizado no presente. O futuro que a gente projeta, ele existe em uma imagem que está sendo imaginada no presente. Então, como que a gente traz esses recursos para o centro do nosso Taurus, para o nosso Zeitgeber, e aprende a navegar, né, nesse tempo. Entre isso. origens e horizontes. Não, tem uma amiga nossa, Catarina Papa, Sim. maravilhosa. Vou fechar honrando o aprendizado que eu tive com ela meses atrás, sobre uma palavra que é sinônimo de ancestral. Hoje, ancestral remete a muitas coisas que é só do passado. Ela falou assim, o futuro é atávico. E atávico é uma outra forma de dizer que é ancestral, mas ele tem essa dança que você acabou de dizer, entendeu? Você, para mim, é a pessoa mais atávica que eu conheço, amigo. Obrigada, viu? Além de ser... Nossa, eu faço um esforço pessoal de ser sempre muito cuidadosa com as palavras. Mas você masterizou isso, amiga. É impressionante o respeito que você tem para lidar com temas e para trazer mesmo tudo aquilo que que pode trazer dor de um lugar muito cuidadoso. Então, te honro também na sua palavra. Sim. Gratidão, Obrigada, viu? amado. Gratidão.